hoje a gente vai ver um pouco mais do conteúdo do 6º ano aqui no Explicador Virtual. A matéria de hoje é a continuação do tema águas subterrâneas. Bom, a gente viu que existe todo um processo de armazenamento de água em águas subterrâneas. Vimos também que esse processo consiste na absorção da água por uma rocha, né? Geralmente uma rocha que é mais porosa, que pode manter essa água concentrada nesse espaço. A gente viu que pode ser comparado à função de uma esponja, que vai absorver essa água, vai manter essa água bastante retida naquele espaço, e é importante que eu tenha inclusive uma rocha impermeável embaixo para poder manter esse lençol freático funcionando. Vimos que é importante esse processo, ele faz parte do processo de ciclo das águas, né? É normal que isso exista, ele vai ficar contido ali, é um processo que vem da infiltração e que ele depende de alguns fatores, como a porosidade do solo, a cobertura vegetal, né? O ritmo, a intensidade de chuvas, né? E a própria porosidade da rocha. Então, a gente precisa entender esses processos para entender que, em alguns casos, esse processo de absorção de água, de infiltração da água no solo, pode provocar um fenômeno específico chamado aquífero. Bom, o que significa aquífero? Uma definição seria aquífero, seria água que está contida, né? Uma água que está ali contida dentro de uma outra rocha. Como é que eu posso definir o aquífero? Aquífero é uma formação geológica do subsolo e é constituído por rochas permeáveis. Permeáveis é o contrário de impermeáveis, ou seja, elas permitem que a água fique ali, que esteja contida ali, que armazenam a água em seus poros e fraturas. É o mesmo conceito que a gente tinha entendido para entender o lençol freático, né? Eu tenho que ter uma rocha que não seja impermeável, que permita essa água. Aquela comparação que a gente faz de uma esponja e uma panela. Se eu jogar uma água numa panela, ela vai estar contida ali naquela água, mas ela não vai absorver essa água, do mesmo jeito que a esponja faz. A esponja vai absorver. Onde essa água fica? Né? Nos espaços entre a rocha. Então, nos espaços que eram ocupados pelo ar, vão ser ocupados pela água. Que espaços são esses? Fraturas e poros. São caminhos que a água vai se manter ali. Então, ela vai funcionar dessa forma. Então, eu tenho aqui os fluxos de água. Então, vai chover, vai ter um processo de precipitação, essa água vai entrar no solo até chegar ao subsolo. Né? O nome disso que a gente está falando é percolação. Mas não precisa gravar isso. O que a gente precisa saber é que eu tenho um equilíbrio de forças aqui dentro. E dependendo do tipo de rocha que eu tenha, eu posso chamar esse aquífero de livre, de confinado ou de semi-confinado. Qual é a diferença disso? Aqui a gente está vendo que tem duas cores diferentes aqui, né? Uma rocha que tem um tom, né, mais de terra, né? Está representada aqui nessa imagem como um tom mais de terra, que vai ser o nível impermeável, é uma rocha impermeável, que não permite a absorção de água. E essa rocha aqui que tem um tom mais lilás, que é uma rocha semi-impermeável. Ela não chega a ser impermeável, mas ela também não é permeável. Bom, dependendo da localização do aquífero, eu posso chamar esse aquífero de livre, de semi-confinado ou de confinado. O aquífero livre, ele tem uma rocha semi-permeável aqui por baixo e uma rocha, e não tem a formação de uma rocha impermeável. Ele está solto aqui, é de fácil absorção. Qual é a vantagem de um aquífero livre? É muito simples você sugar a água dali, você utilizar essa água, porque não tem uma rocha dura para fazer resistência. A desvantagem é que é fácil de você poluir, é fácil de você perder essa água, ela não está protegida. No caso de um aquífero semi-confinado, aí eu tenho uma rocha que é semi-impermeável, tem um nível de... ele consegue ser um pouco permeável, e uma rocha impermeável aqui embaixo. Essa rocha vai funcionar como se fosse a panela mesmo. A panela, ela vai segurar aquela água ali, ela vai impedir que a água infiltre para outro lugar. Mas quando você coloca uma panela de água para ferver, qual a função da panela? Manter aquela água ali para não deixar que a água caia e apague o fogo. Então eu preciso daquela panela ali para manter a minha água. Nesse caso do aquífero semi-confinado,
ele funciona como se fosse uma panela. Ele segura aquela rocha que está que concentra a água, como se eu estivesse colocando uma esponja dentro de uma panela. Eu estou mantendo aquela água ali, eu estou impedindo que essa água ela escorra para outro lugar, que ela vai infiltrar para outro lugar. Esse é o aquífero semi-confinado. E se eu tivesse um aquífero confinado, aí sim eu tenho duas rochas que são impermeáveis, ele está preso ali. Esses aquíferos são mais difíceis de você ter acesso, de você furar. Eu preciso ter um tipo específico de tecnologia para conseguir sugar essa água, e a vantagem é que eles estão mais protegidos. Nesse caso é como se eu tivesse essa mesma esponja, só que não embaixo de uma panela só, e sim entre duas chapas de metal que vão impedir tanto a entrada, a tirada dessa água por cima como por baixo. Eles estão mantendo esse aquífero aqui. Então é importante para fazer esse processo assim, esse processo aqui. Os aquíferos existem em várias partes do mundo, né, e vão depender muito de várias condições, como aquelas que a gente viu para a própria água subterrânea. Porosidade do solo, nível de chuva, todas essas funções. Mas eles são muito importantes porque eles podem ser utilizados para a sobrevivência, para a utilização humana, né, principalmente se eles forem de fácil acesso, como é o caso desses aquíferos mais livres. Bom, os aquíferos eles podem ter uma extensão enorme de quilômetros quadrados, ou eles podem ser bastante restritos. Aqui a gente vê mais ou menos uma distribuição dos aquíferos pelo mundo, né? Eu tenho vários aquíferos espalhados pelo mundo. O Brasil especificamente tem vários aquíferos também, né? A gente conhece dois especificamente, a gente vai ver daqui a pouco, mas a gente pode espalhar por várias condições. Em alguns locais mais secos, como a gente vê nessa linha aqui, os aquíferos podem realmente ser fundamentais para a sobrevivência. Mas é claro que a falta de gestão desses aquíferos pode contribuir para o fim desses aquíferos, para a poluição desses aquíferos e para dificultar mesmo o processo de sobrevivência desse tipo de fenômeno, que é tão importante para a manutenção do equilíbrio do ciclo das águas. Então, aqui é mais ou menos uma divisão desse tipo de aquífero, a gente tem uma boa distribuição e a gente vai ver especificamente o caso do Brasil. Bom, o Brasil tem mais do que dois aquíferos, né? Ele tem vários aquíferos, mas a gente sempre acaba ressaltando dois especificamente que são os mais importantes. O aquífero Guarani e o aquífero Alter do Chão. O aquífero Guarani é o maior aquífero em relação à dimensão. Ele vai pegar vários países, ele está em áreas como principalmente o Brasil, né, que é onde ele mais está localizado, Argentina, Uruguai, Paraguai, né, então ele fica aqui nessa região do Mercosul, né, essa parte mais sul do continente. Ele é muito extenso, é o maior aquífero em extensão, tem uma grande extensão e ele é muito importante porque ele, como está no Brasil, tem um grande reservatório de água e é utilizado para uma série de atividades. Como ele não está somente no Brasil, ele tem vários territórios, ele tem territórios internacionais, a utilização dele necessita de alguns acordos, é importante que se faça isso. Em alguns casos, a falta de gestão de um ou outro país pode contribuir para um problema específico do aquífero, né? É um aquífero que é muito utilizado e já aponta para alguns sinais de desgaste. E o outro aquífero é o aquífero Alter do Chão, né? Que fica na região norte do país, distribuído entre o Pará, Amazonas e principalmente Pará e Amazonas. A gente pode observar que até tem uma coloração diferente. Quando a gente está olhando esses dois aquíferos, a gente vai ver que o aquífero Guarani ele é muito maior, né, em termos de extensão. Ele vai ocupar uma área muito maior. Mas o aquífero Alter do Chão ele é mais volumoso, ele tem um volume maior de água. Então, mais de 80 mil quilômetros de água. Então, é muito importante que você... quilômetros cúbicos de água. É muito importante que você mantenha esse aquífero, porque apesar de ele ocupar uma área menor, ele conserva uma grande quantidade de água. Então, é importante a manutenção desse tipo de aquífero. Ele acaba sendo mais importante do que
o aquífero Guarani em alguns aspectos, porque ele tem um volume de água maior. Não são os únicos, a gente tem mais um, tem no Piauí, tem em outras regiões, mas são os mais importantes e acabam necessitando de uma atenção específica. Os aquíferos também contribuem para que a gente veja que o Brasil tem uma condição de água bastante favorável. Se a gente vê as bacias hidrográficas mais a existência dos aquíferos, dá para perceber que a gente tem um volume de água bastante significativo, tanto superficialmente nas bacias hidrográficas, quanto subterraneamente na existência desses aquíferos. Mas é necessário que a gestão dessas águas seja feita de forma bastante racional, para evitar um mau uso e desperdício dessas águas. Né? Algumas pessoas acreditam que a existência desses reservatórios subterrâneos no futuro vão significar um valor maior do que a existência de petróleo. Né? Porque a tendência que a má utilização, que o desperdício de água gere, né, e o crescimento da população acabem gerando um processo de destruição das reservas de água e comprometimento da sobrevivência da humanidade em função da falta de água. Então, a gente realmente nessas condições tem uma vantagem, porque a gente tem um reservatório de água significativo, o que não significa que a gente possa destruir ou não ter um uso com uma gestão boa desses recursos, porque eles também, mesmo eles sendo em maior quantidade, eles podem acabar. Então é importante que se faça isso. Esse é um panorama geral do que são os aquíferos e de como eles se organizam no Brasil. Eu espero que tenha ficado claro. Tchau.